É, gravar agora. Deixa assim então, beleza. Ô, galera. Bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar de mim. Vamos falar de autossabotagem, né? Que, assim, a gente não controla nada da nossa vida. A gente né? Não tem controle nenhum sobre o nosso subconsciente que destrói a nossa vida sem querer. Porque a gente é um monte de pessoinha dentro da mesma pessoa. Então, tem algumas pessoas que não gostam de certas decisões que a gente faz e decidem sabotar a gente, né? E a sabotagem é um termo bélico da guerra. É que o cara vai lá, corta as transmissões, deixa sem munição a arma. Então não é uma coisa aberta. É um cara meio espião, ele tá ali embaixo, você não percebe que ele tá lá. E de repente vem a sabotagem e você tá ferrado. É a sua sombra. É a sombra, exatamente. É a sombra. Exato. Ela chega perto, ela tá sempre ali, tá sempre no seu ombro. A qualquer segundo. Isso. Exatamente. É, total. Essa é a viagem, né? A viagem é que a gente não tem controle sobre as nossas ações, porque se a gente tivesse controle, vamos falar a verdade, a gente faria tudo o que a gente precisa fazer, mas ninguém faz o que precisa fazer de verdade. A gente sabe o que precisa fazer e não faz. A gente sabe como viver do jeito perfeito, todo mundo sabe. Mas por que a gente não faz? Por que a gente come chocolate, né? Por que a gente dorme tarde? Por que a gente não tem medo do futuro, né? E se sabota de um jeito que a gente é menos do que poderia ser, né? Por quê? Por quê? É isso, essa é a pergunta. Por quê? Eu não sei. Você tem a resposta pra isso? Eu tenho, é neurose da gente. Não é neurose de cada isso, um, né? É a nossa história, tem a ver com a nossa história de vida, tem a ver com o nosso medo de falhar, tem a ver com nossa aquela coisa da síndrome do impostor, tem a ver com a nossa autoestima, tem a ver às vezes com uma autoestima muito alta, às vezes com uma autoestima baixa. Que é a mesma coisa, né? Que ela dá a volta. Autoestima baixa, autoestima baixa e alta é meio parecido. Se você tá com uma autoestima muito alta, tem gente que já se sabota pra não ter medo, pra não ter erro, não ter problema de falhar, né? Se a sua autoestima é muito baixa, você costuma ser muito negativista, ó céus, ó vida, né? Você se sente como um impostor ali, né? Não, eu não sou nada daquilo, eu não consigo, eu não mereço nada disso, né? Eu não posso chegar a ser muito bom naquilo, né? Sabe qual é? A autoestima baixa, a culpa é sua. A autoestima alta, a culpa é dos outros. E daí você não tem controle nenhum dos dois mas o resultado é igual, né? O resultado é igual. Agora, eu não concordo com o Lucas, não. Tem controle sim, viu? Qual que é o controle? Tem controle. Do nosso Eu acho que a primeira coisa é tomada de consciência. É tomar consciência. Trazer ele à tona, trazer a sombra na luz. Tomar consciência. Uma coisa boa, que é uma sabotagem grande, que às vezes... E aí é uma coisa interessante, quero te falar. Porque o tema da autossabotagem, ele é super questionável, né? Porque ele pode estar ligado a questões que são clínicas e realmente o indivíduo não tem controle, e outras que são por sabotagem direta, porque o indivíduo não conseguia atingir o objetivo que ele quer, né? Isso que é sabotar, né? Autossabotagem é você ter algumas condutas, sejam comportamentais, sejam verbais, que te impede de atingir aquilo que você quer, né? O objetivo que você tem. Né? Não pode ser confundido com a depressão, que você tá lá, não consegue sair da cama. Exato. Né? Você não tá se auto-sabotando. Você não tá se auto-sabotando. É a culpa da... Porque eu ia dar o exemplo da procrastinação. Procrastinar, você adiar tudo. Pode ser visto como um padrão de comportamento de autossabotagem. Pode ser um sintoma, né, de déficit de atenção, por exemplo. Né? Por isso que é um termo, na realidade, muito questionável, inclusive dentro da própria psicologia, da psiquiatria. Se é um termo válido, mas está sendo muito estudado, né? Porque é inegável que muita gente se sabota, né? Você sabe que isso... Ver no outro é mais fácil do que É muito fácil, é muito mais. Mas você sabe que não é algo que pode ser geral, né? Você pode carregar uma vida se autossabotando, né? Mas você pode se sabotar em situações pontuais, né? Algo bem pontual, que você, por exemplo, deseja e de repente você se sabota. Num relacionamento, por exemplo, você pode se sabotar pontualmente por medo de falhar ou porque você acha que não tem condições de vivenciar aquilo lá, né? Mas você pode viver isso a vida inteira. Aí é um problema, hein?
aí é um nó, né? Então, mas isso são, por exemplo, ciclos de relacionamento abusivo, que você sempre namora alguém abusivo, por exemplo, é isso, você está se sabotando a vida inteira. Ou é uma questão de que você se sabota em todos os aspectos da vida que você está falando? Então, pode ser um ou pode ser vários? Pois é, eu acho que pode ser as duas coisas. Primeiro que assim, a neurose tem um pouco a ver com isso, né? A gente repete os mesmos padrões de comportamento. A gente fica fixado naquilo lá, né? Então, a gente vivenciou algo, sei lá, o pai é alcoolista, aí ela namora, a menina namora um alcoolista, aí termina, namora outro alcoolista, namora outro alcoolista, namora outro alcoolista, né? Aquilo é uma forma de se sabotar, seguramente. Se isso é racional... Ou ela tá na Irlanda, né? Também. Pode ser, né? Não, mas sabe qual é a pegada? A pegada é autoestima, né? Eu acho que é isso. Eu acho que essa eu acho que isso é o 80% do papo. Porque quando eu pesquiso a autossabotagem. Cada um fala uma coisa totalmente distoante da outra. Mas você lembra aquilo que eu mandei para você, daquele Não, gráfico? Mas só ele falou isso. Né? Exato. Não, mas ele é um mapa bom. Ele é um mapa muito bom, né? Ele fala assim de várias coisas, né? A autossabotagem no sentido de você exercer a síndrome, a síndrome ele do aqui, vamos listar tudo o que ele falou. Exato, é muito interessante. O negativismo, né? O excesso de crítica, o entediamento, tudo isso, né? Pode favorecer você a estar se sabotando, né? Tudo que estava escrito nesse artigo que a gente viu. Síndrome do impostor, realmente. Sim, que a gente pode falar sobre isso. Autoestima, né? Inabilidade de controle. Você está solto, né, na vida, é isso. Podemos falar de um e do outro? Porque eu acho que a inabilidade de controle de todos é o mais... Ou é o menos... como é que eu posso dizer? Controlável. Né? Inabilidade de controle é o menos controlável. Sei. Porque se o indivíduo tem um grau de impulsividade muito grande, ele vai acabar, né, vivenciando aquilo e sem ter um controle muito grande. Eu falo especificamente, por exemplo, de déficit de atenção e hiperatividade motora. Ele não tem um autocontrole muito bom, né? Outras pessoas que têm uma dificuldade emocional de regulação emocional. A gente discutiu isso muito quando a gente falou de resiliência, né? Ele também não tem um controle muito bom. De borderline. O borderline, eu não queria entrar na coisa clínica, mas a gente pode falar, também não tem um controle muito bom. Mas o borderline já tem coisas mais conscientes, né? Eu acho que aí já pega uma outra coisa. A gente pode até discutir em paralelo o borderline, porque ele é um grande exemplo de autossabotagem, né? O indivíduo ter isso. Agora, inibir isso não. Agora, a síndrome de impostor tem tudo a ver com a autoestima, né? Tem tudo a ver. Tudo a ver, meu. O cara acha que ele não é aquilo que ele é, né? Ou ele nunca vai ser. Ele acha que ele é menos do que os colegas, é isso? Sim. Na área, né? Você sabe que um termo sinônimo também que eu acho interessante é a autoderrota, né? Mas o termo semelhante à síndrome do impostor? Não. A síndrome da autossabotagem. É a autoderrota. O indivíduo, por fatores, ele não quer. Ele não, é isso, não é que a sabotagem foi tão boa que você perde a guerra. Exato. O cara sabotou tanto, sabotou tanto, que ele perdeu a guerra, né? A síndrome do impostor tem tudo a ver com a autoestima, né? Vamos ao próximo. Autocrítica. É a mesma coisa, né? Uma autocrítica muito elevada que deturpa a sua visão da realidade é mudança de autoestima. Né? Eu acho que tem a ver, mas às vezes também nem tanto. Por exemplo, um indivíduo muito obsessivo, né? Muito rígido, extremamente obsessivo e extremamente crítico com ele. Às vezes aquilo lentifica ele, né? Aquilo deixa ele tão crítico em relação a ele mesmo que ele acha que nunca vai conseguir. Você imagina... É a questão do perfeccionismo, né? Totalmente. O perfeccionismo é uma estratégia de autossabotagem, né? Porque você fica parado, porque é impossível você chegar nesse padrão, então melhor ficar parado nem começar. Exato. Porque uma coisa que eu brinco muito, a gente já brincou aqui, assim, você tem que deixar alguma coisa para pelo menos falar que errou. Não é verdade? Esse é um dos melhores conselhos que eu já recebi de você. Não é verdade, pô? É perfeito. A gente não pode ser perfeito. Porque não tem como. Tem que deixar E Lu, vamos combinar, ninguém aguenta ninguém perfeito, né? É muito chato. Né? Quem é o perfeitinho do seu lado é a coisa mais chata do mundo. Essa é por isso que existe a autossabotagem, né? Porque senão a gente ia ser perfeito. Se a gente fosse perfeito, ia ser muito chato. Mas que é o próximo aqui. É o boredom. Boredom é isso.
o tédio das coisas. Se tudo estiver perfeito, a gente põe fogo na coisa. Mas são coisas diferentes, hein? Uma coisa é você assim, ó, tá no tédio. Você não tá afim de fazer nada. Tudo aquilo que é relacionado ao trabalho é um saco. O paraíso é meio tédio. Tudo aquilo que é relacionado à escola é um saco. Né? Isso é uma coisa. Porque o perfeccionista não faz isso. Né? Ele não fica no tédio. Ele, pelo contrário, ele está em cima tentando melhorar o tempo inteiro. Só que aquilo deixa ele lentificado, deixa ele crítico demais e faz ele atrasar demais para fazer aquilo que ele tem que fazer, né? Pelo excesso de crítica. Um faz pelo excesso, o outro faz pela falta. Tava vendo a diferença do Nando Reis e do Coldplay, que eu tava no YouTube. O Nando Reis ele lançou um vídeo hoje, falando uns 20 minutos sobre a musa do último álbum dele, que ele achava que não estava muito bom, que ele ouviu as músicas antigas, achava que era melhor das atuais, e daí ele não se via mais como o cara que ele era antigamente, só que ele tem que cantar as mesmas músicas. E ele tava discutindo isso, que é a síndrome do impostor até no Nando Reis. E daí eu falei eu assisti o próximo vídeo, que era do cara do Coldplay, explicando como que ele escreveu Yellow. E daí ele falou assim, eu tava tocando aquele acorde assim, daí eu vi uns livros amarelos. Eu falei, Yellow. Isso é isso. E daí ele não pensa em nada. Não tem autocrítica nenhuma, né? Tipo, mas posso te falar? A diferença da noia de cada um, uma coisa incrível. Eu acho que tem uma coisa, que eu acho que resgata de novo essa história de que depende da fase. Depende da fase. Eu acho que... Será que o Nando Reis teria a mesma visão quando ele estava no auge de sucesso com o Titãs? Né? Ou essa fase da galera do Coldplay que está arrebentando, ainda está arrebentando, né? Não, ele tinha a mesma... Porque ele falou assim, quando eu escrevi All Star, eu achei que era ruim também. E atualmente eu gosto. Eu falei, como pode, né? A síndrome do impostor, mas veja, eu acho que a gente tem que estar com o pé na realidade, né? Você está vendo o resultado. Né? O indivíduo faz um sucesso gigantesco. Todo mundo adora o Nando Reis como adora o Coldplay. Por que um vê isso de uma forma positiva e o outro acha que nada daquilo que ele faz está certo? Seguramente ele é muito crítico e a gente tem que ser crítico, mas a gente tem que ter uma crítica controlada. Né? A gente não pode ter uma crítica que deixa a gente lentificado, que impede a gente de fazer as coisas, ou que a gente não consegue controlar, né? E aí isso mina a nossa autoestima. Eu acho que para ter a crítica você tem que ter, é como uma prova, você tem que achar coisas, listar elas antes, né? Itens que se relacionam a isso, tentar quantificar para ver realmente se subiu ou desceu, porque se for só pela fama... Eu achar que, o Justin Bieber é um gênio da música, é um Beethoven, né? Não faz sentido. Então a fama realmente não é um bom padrão, assim, de qualidade. Ou até, por exemplo, teve música dele que teve muito mais marketing que outras. Como é que vai saber qual que foi sucesso, qual que é boa, qual que não é, né? Eu acho genial isso que você falou. Então você né? tem que ser uma prova, tem que ser quantificável. E não pode ser externo, né? Não pode ser do outro que fala assim, tá bom, tá ruim. O cara não tem a mínima noção do que você criou, né? Exato. Da arte, de onde veio, da sua tamanha profundidade do que você tentou pôr ou não, né? Entendeu? Mas olha que interessante. Você tem total razão. Mas imagina o seguinte, essa autossabotagem tem a ver com a sua história de vida e aquilo que você tem de relevância, né? Daquilo que é importante para você, né? Talvez para o Nando Reis tenha algo muito mais relevante para ele, que ele queira muito, não é aquilo que ele quer, né? A gente não sabe, né? A gente está fazendo hipótese, né? Isso é muito importante, né? Às vezes a gente acha que o indivíduo também está se autossabotando, mas é aquilo que ele quer, né? Isso é relevante na autossabotagem. Porque ele quer aquilo, aquilo disfarça, né? A autossabotagem, o indivíduo reclama, ele se desculpa o tempo todo, né? Ele diz que está preocupado com aquilo, mas ele não faz nada para resolver aquilo lá. Mas de repente você começa a se questionar se não é exatamente aquilo que ele quer. Você entende? Não é aquele resultado da fama ou isso, parte aquilo. Ele dele, quer aquilo com lá, certeza, quer ficar no mesmo lugar que tá, né?
volta para a história zona de conforto, que é muito melhor. Isso, né? É outra coisa fundamental do autossabotagem. Porque é duro sair da zona de conforto, né? O indivíduo está na zona de conforto dele, ele está tranquilo. Então, pô, se eu não fizer isso aqui, eu vou continuar na mesma. Eu não vou ter que batalhar por tipo aquilo assim, lá. Pô, é melhor. Você acha que eu vou virar o presidente da empresa? Que trampo, você tá louco? Exato. Vou ficar aqui onde eu tô, muito melhor, tá louco? Você tá maluco? Só que aí é fundamental, é isso, o indivíduo tem que entender claramente aquilo que ele quer, né? Porque falta de clareza do objetivo, que não sabe o que quer direito, porque parte sua que é uma coisa, parte que é outra. Mas a neurose tem tudo a ver com isso. Daí uma parte sabota a outra. A neurose tem tudo a ver com isso. Então dá uma definição de neurose aí, porque a é uma neurose, coisa tão aberta. Eu acho que fixa a gente em alguns pontos da nossa história de vida e põe a gente em conflito, né? A neurose, ela é conflituosa, né? A neurose, ela fixa a gente em alguns momentos da nossa vida que faz a gente não conseguir sair daquilo. Por exemplo, com criança, você pega pais críticos demais, por exemplo, muito críticos, né? É aquela história que a gente sempre fala, ou o mundo é perigoso demais, né? Ou, ele é muito de boa. Ou eu sou ruim demais, pô. Né? Ou eu sou ruim demais. Então, aquilo... Quando é muito protetivo, né? Pode ser, exato. Mas o pai não tem um equilíbrio naquilo. Como pode ser o oposto. Você não tem uma continência afetiva muito grande e você de boa demais. Você não tem um reforço bom. A nossa autoestima é olhada no olhar do outro. E aí o indivíduo não acha que ele não vai conseguir. Mesmo demonstrando baita capacidade para fazer aquilo. Eu não posso conseguir, eu tenho que falhar nessa questão e a partir daí ele muitas vezes faz coisas que comprometem totalmente a possibilidade de ele encontrar o objetivo que ele quer, hein? Que ele quer. Não é o que os outros querem. Mas ele tem que avaliar mesmo, o né? dele mesmo. Ele nem sabe qual é, às vezes, de tanto que ele tá preso pela ideia dos outros, né? A autossabotagem tem a ver com isso. Ele é levado pela ideia do outro, dele, só que né? tem uma parte interna dele que sabe qual é o objetivo dele, e daí essa sabota de verdade, né? E isso eu concordo plenamente. O indivíduo sabe, no fundo. E dá, tipo, até um alívio. Exato, ele sabe. Essa é a questão, tem um alívio no fundo. Então tem uma parte sua que realmente gostou da sabotagem, porque senão ela não existir. Claro, mas olha só, se você... Isso é real. É real, só que você também lida com questões reais da vida, né? Você também lida com sucesso, importância do sucesso no trabalho, importância do sucesso com a família, importante de você ter sucesso nos relacionamentos sociais. Todo mundo, de alguma forma, almeja isso. Se você começa a se auto-sabotar o tempo todo, necessariamente você vai viver a baixa autoestima, sintoma depressivo, ansiedade em extremo, né? E pode destruir a vida do indivíduo. Se você se sabota uma vez, com um objetivo mais claro, é uma coisa. Se você se sabota a vida inteira ao longo da vida, todo dia, seguramente vai chegar um momento que todo mundo começa a te questionar. E você ser questionado, a nossa autoestima depende muito do olhar do outro. Se todo mundo questiona, né, é evidente, o indivíduo começa a ter uma autoestima cada vez mais baixa e vivenciar sintoma de ansiedade, né? E aí tem um questionamento importantíssimo. Ele tem consciência realmente plena ou não tem, né? Alguns, eu acho que têm consciência plena. Outros muitas vezes não têm. Eu acho que ele tem que tomar consciência. Uma grande forma de evitar a autossabotagem é você tomar clara consciência do seu desejo, o que você quer, né? E ter clareza daquilo. E não estar pautado no que o outro quer, né? É o que você deseja para você. Isso é determinante. O problema é quando você tem claro o que você deseja e você faz tudo o contrário, tudo oposto e não consegue aquilo. Seguramente vai destruir sua vida. Vai te gerar depressão, tristeza, ansiedade, porque você não vai conseguir atingir os objetivos que você deseja ao longo da vida. Tá, então vamos pensar numa coisa simples assim, por exemplo, exemplos fáceis, por exemplo, dieta. Vamos lá, dieta. Você quer seguir a dieta, todo mundo quer ser mais saudável, quer ser mais bonito esteticamente, quer ser mais... ter mais energia, beleza, vamos fazer uma dieta, vamos lá. Porque daí, todos os dias você se sabota. Por quê? Né? Porque, de onde vem isso? Sendo que é um objetivo de todo mundo, né? Ninguém que eu acho que é falhar na dieta. Mas aí requer a motivação, né? Lembra que a gente discutiu em resiliência? Determinação.
Isso é fundamental, né? Como você, posso te dar um outro exemplo? E é uma questão de hábito, né? Não está formado o hábito ainda. E daí o caminho do cérebro vai pelo caminho de sempre, que é o caminho mais fácil, que é o caminho da dopamina também, né, pô? Claro, é mais fácil. Melhor, essa é a questão. O indivíduo, ele tende... A dopamina ganha, né, a decisão. E daí ela fica para trás, né, a dieta. Eu vou te falar algo da química. Aliás, aprendi com a química. Assim, todos os corpos, toda a estrutura, né, que tem uma estrutura, tende a usar o menor gasto energético possível. Tudo busca o menor gasto energético possível. É muito mais fácil você comer e não ter o desprazer de não comer do que você batalhar não comer e conseguir perder peso, né? Ou a anorética que vai vomitar e vai ficar cada vez mais magra a ponto de vivenciar aquilo na hipótese de que ela está tendo um corpo melhor, né? Mas requer determinação. Não, sim, porque evolutivamente a gente era o bichinho lá que precisava caçar, né? Precisava comer. Tudo que você achasse uma coisa gordurosa, pô, que maravilha, vai virar uma reserva energética para mim, que maravilha. Né? Eu vou comer muito esse açúcar aqui, que ótimo, que eu achei. Mas na vida atual a gente não precisa mais. Exatamente. Mas continua indo atrás dessas coisas, né? Que já estão lá dentro da cabeça animal, né? Olha só, mas se você fosse neurótico assim lá atrás, na época onde você tinha que caçar e buscar bicho, você não sobrevivia. Né? Você não pode estar entediado na sua caverna sem buscar comida, sem nada. Hoje a gente tem tantos outros recursos. Não devia ter muitos anorexios, né, na época, não devia ter, ficar mais magro. Ninguém ia querer ficar mais magro, todo mundo quer ficar mais gordo, né? Mas você pode notar o seguinte na autossabotagem: tem pessoas em torno dessa pessoa, né? Porque quando para de ter, ele começa a se deteriorar com a autossabotagem. E aquilo fatalmente gera cada vez mais dificuldade. Ou você toma uma atitude, né? Ou toma uma atitude. Senão você não pode se queixar. A gente fica se queixando, mas no fundo a gente não faz nada para modificar aquilo lá. E a gente tem alguns momentos da vida que a gente tem possibilidade de mudar. Não é sempre essa possibilidade. Essa percepção acontece em alguns momentos. Ali você tem que abraçar aquilo lá. Essa é a janela da mudança que você tem que abraçar. Exato. Senão você vai voltar para o padrão automático do clique, né? Você lembra do filme do clique? Acontece. Automático. Exato. Tem algum momento que você está lá consciente, mas 90% do filme ele está acelerado lá, você nem está vendo passar. Porque é interessante isso, né? A gente conversou com o Cris da última vez, o Cris falou algo genial, né? Porque a neurose está ligada ao nosso dia a dia, né? Quando você consegue superar isso e ter um grande insight, você abstrair o seu dia a dia, abstrair aquilo que você faz de forma quase automática, né? O nosso default que leva aquilo de forma automática, né? Então você começa a se sabotar e você continua se sabotando. Você tem que criar uma outra forma de lidar com aquilo, ou seja por um grande insight, ou alguma coisa muito ruim que te aconteceu na vida, né? Geralmente você muda fundamentalmente por isso, né? Ou por dor, né? Eu lembro tem um livro do Tony Robbins, sabe? Tony Robbins, tem gente que ama ele, tem gente que odeia ele, mas a questão é que ele fala numa questão do switch da cabeça, que ele pensa aquele mesmo exemplo da dieta, mas era uma dieta de chocolate contra uma cenoura. O cara que odiava cenoura e amava chocolate. Daí ele falou, beleza, vamos trocar isso. Toda vez que você pensa em chocolate, você pensa em cenoura. Automaticamente, pum, cenoura. Você pensa na cenoura, você sente o cheiro, você sente tudo e troca, switch, plá! Trocou na cabeça pro chocolate. O que ele está fazendo? Ele está criando o caminho de um pro outro. E como ele tem nojo da cenoura e ama o chocolate, juntando esses caminhos, um mistura com o outro, daí de repente ele está amando a cenoura e está odiando o chocolate. E daí fica mais fácil de fluir para a decisão que ele realmente quer, que ele decidiu a longo prazo para ele, né? Senão você continua comendo chocolate, mas não se queixa de comer chocolate. Pois é, né? Entende? Você entende? Hipnose. Como que a hipnose funciona numa questão dessa? Eu não entendo muito de hipnose, mas eu acho que todo trabalho psicoterápico
visa isso, você mudar a referencial daquilo. Você tentar ver de uma caminho, outra forma, encontrar um caminho diferente. Esse é o insight, né? Você, em algum momento, você sair daquela rotina que você faz de forma automática e fala, pô, isso é uma forma de me auto-sabotar. Isso está impedindo de eu atingir o objetivo que eu quero. Né? Você tem que ter essa tomada de consciência. Muitos não percebem isso, né? Mas eles estão se auto-sabotando o tempo inteiro. Né? Seja um aluno na escola que está indo mal, mas ele não senta para estudar e não entende por quê, mas ele quer se dar bem naquilo. Seja o indivíduo na questão do peso, seja, por exemplo, o borderline, que a gente começou a falar, que 63% deles não tomam remédio. Né? O indivíduo quer mudar, ele vai lá, ele paga consulta, ele busca ajuda, não, agora eu vou mudar, mas ele não toma nem o remédio. Né? Não, e acha que tem aquela coisa de tipo, pô, o cara tá morrendo, ele precisa mudar os padrões dele de alimentação e não consegue. É a mesma coisa. Você sabe que tem uma coisa que você me faz pensar sobre isso, eu não li nada, mas é interessante se pensar. Eu acho que tem que haver confiança, né? Não só a autoconfiança, mas a confiança no outro também, né? Que ele pode gerar uma transformação na sua vida. A confiança no modelo, né? A confiança, você tá ligado, por exemplo, a um professor, né? Você fala, não, ele consegue me mudar. Você tá acreditar no médico, não, ele consegue me mudar. Né? O mentor que tá ali ajuda, né? Ou acreditar no pai, na mãe, ou acreditar no amigo. Mas tem que haver uma crença para que haja de fato uma mudança. Se ele não tem essa crença, ele pode continuar se auto-sabotando e daí, ao longo da vida, ele queria estar em tal lugar, no lugar A, e ele está no lugar F, bem distante daquilo que ele gostaria. Isso seguramente vai gerar tristeza, ansiedade extrema, ressentimento no ambiente, porque ele coloca a culpa no resto, não dele mesmo, daí sente o ressentimento, a culpa é do outro que está lá do lado tentando ajudar. O indivíduo que se auto-sabota, ele encontra justificativa para tudo, tudo se justifica. Ele se queixa de tudo, tudo tem um motivo, tudo é um problema. Né? Ele não tem tempo, culpa é do trabalho, culpa é do dinheiro. Você sabe que tem duas formas, clássico, né, de se auto-sabotar. Isso é fácil, são motivos fáceis de fazer. Exato, uma é verbal. O cara se justifica verbalmente. Então por exemplo, eu não fiz o trabalho, professora, eu não fiz porque eu tive isso, eu tive aquilo, verbalmente. Você pode se auto-sabotar no comportamento. Então, assim, eu tenho uma entrevista de trabalho amanhã, nossa, acordei com uma dor de cabeça, eu acho que não vai dar para ir na entrevista de trabalho. Você entende? É verbal, mas muitas vezes é comportamental. Ela é também pontual, mas ela também, muitas vezes, ao longo da vida. Se você pega um indivíduo com questões verbais, de autossabotagem, com questões comportamentais e que dura ao longo da vida, seguramente isso vai gerar muito impacto na saúde mental do indivíduo, né? Na saúde mental e não só na questão econômica, na vida de relacionamento, né? O impacto da autossabotagem acontece em todas as idades, né? A partir de uma idadezinha aí, evidente, crianças muito pequenas não, mas a partir do momento que você pode tomar algumas decisões, a autossabotagem caminha junto com a gente o tempo todo, né? E a gente tomar consciência é fundamental. Por isso que eu acho que a terapia é muito relevante, né? Porque nos faz ter consciência ou ter um insight sobre esses momentos e sobre esses padrões de comportamento que são de autossabotagem o tempo todo. A visão externa é muito relevante, né? Para você se perceber, Não, exatamente. Se você está sendo autossabotado, e se o sabotador é muito bom, ele está muito escondido. Você não vai perceber nunca que você está se autossabotando. Você precisa realmente ter uma noção externa, ou alguém para te falar, para você perceber por um segundo, e por esse segundo você tem que segurar esse segundo por muito tempo, porque senão o sabotador vai cortar de novo. Você tem total razão. Se você tem um sabotador bom, você nem vai pra terapia nunca, você tá louco? O sabotador vai sabotar isso. Exatamente. Então é pra todo mundo. Olhem para os seus sabotadores, olhem para a sua sombra. Até porque eu tava pensando, sabe o que eu tava... Isso é engraçado. Tava pensando assim, o exemplo, a gente vai fazer um episódio disso, a galera que se auto-sabota não vai assistir, eles vão largar. Eles não vão querer saber isso, os caras vão auto-sabotar. Eles vão ver. Eles vão falar, putz, deixa pra lá. Isso não, eles vão ver
e não vão fazer nada, provavelmente. Porque o que você falou do exemplo é fantástico. Assim, quem sabota, esconde, não é? Está escondido dentro de você. E muito bem escondido. Esse é o problema. Exato. Como que você vai saber? Você tem que olhar para dentro. Você tem que se conhecer. Olhe para dentro de você. Mas tem que ser uma visão meio externa também. Você tem que se ver como se você fosse um amigo seu, entendeu? O que você faria se fosse um amigo seu? Que conselho você daria para esse amigo? Para quem está se sabotando? Não. Você tem que se ver como se você fosse uma pessoa externa. Se um amigo meu tivesse na sua situação, entendeu? Como você reagiria? O que você falaria para ele? Eu acho que faz sentido? Você entendeu essa visão? Faz sentido. Eu acho que você Porque se vendo de fora é mais fácil. Você sai um pouco do cara que tá se sabotando por dentro. É possível, mas às vezes o cara de fora não reconhece. O cara que tá tendo sabotador dentro de si não permite, né? Não permite. Pode fazer parte da autossabotagem. Exato. Né? Pode tirar. Ele pode te sabotar. Não, o cara tá louco. Ele tá falando isso para mim, mas não é nada disso. Eu sou o oposto disso. Né? Não é verdade isso daqui. Pô, tá se sabotando. Porque o cara é amigo, o cara tá vendo de fora, o cara tenta dar uma dica. Esses são os melhores amigos e o indivíduo se sabota. Ou dentro de si, ele não se identifica, ele não se reconhece, né? A história que a gente falou aqui muito nos últimos episódios todos, você tem que se conhecer, né? Se conhecer é determinante. Isso não impede você de se sabotar, mas isso seguramente te permite, pelo menos, se sabotar menos, né? E ouvir as pessoas que te amam, de fato, aquelas que realmente gostam de você, é um grande caminho. Porque quem olha de fora consegue muitas vezes ver melhor, né? Você pega aí, olha para a sua mão muito perto, você vai ver que você não enxerga nada. Distancia a sua mão, você vai começar a ver as linhas dela com maior clareza. Então, é fundamental também o distanciamento, né? Para que você encontre esse impostor, ele se mistura junto com você, né? E o olhar do outro, principalmente de quem ama, é determinante. Você tem que reconhecer e acreditar seguramente, né? Tem algo muito legal você começou falando da sombra, do efeito sombra, que talvez seja um pouco do viés do otimismo do TDAH, mas quando eu li, é um livro, né? Efeito sombra, tem uma mão assim preta uma capa branca, assim, é muito massa. Mas um dos capítulos fala assim, porque existe a questão de que você está projetando negativamente a culpa no externo, mas existe também algo que, por exemplo, se você admira qualquer coisa em alguém, na verdade, isso é uma sombra de que você tem isso em você mesmo também. Então, tudo que você admira de alguém, se você acha uma pessoa muito corajosa, você tem isso dentro de si, porque senão você nunca teria reparado. Então, existe essa sombra positiva também, porque se existem dois lados da guerra, né, não é possível que um lado esteja sempre errado. A sombra está certa às vezes, essa é a questão. É o yin yang, né? Tem o bom dentro do mal. Então, é possível ver coisas positivas nisso tudo, né? Se você, sei lá, me demito, não quero casar, de repente era pra ser, né? Você entende? Você tá se protegendo, às vezes é bom isso. E você nem sabe que é bom ainda. Você sofre, você vai lá, sofre, você se ferrou porque você falou o nome errado na cama da mina, sei lá. E daí você, de repente, percebe, putz, é um alívio que eu terminei essa relação abusiva. É verdade, Lu, mas assim, olha a longo prazo, né? Olha ao longo do prazo. Depende, né, do que você quer. Né? Exato. Se isso faz sentido com o seu objetivo a longo prazo, você vai estar feliz. Você vai estar feliz, né? Se você começa a se entristecer... Né? Hoje eu vi um menino, ele falou assim para mim, ele mandou uma mensagem, ele diz assim: poxa, eu acho que eu faço tudo errado, né? Eu acho que, ninguém gosta mais de mim. Eu questionei o seguinte: ele pode estar tendo sintoma depressivo, às vezes a gente pode ter cuidado com isso, mas, poxa, se ninguém gosta de você, e se você acha que você está fazendo tudo errado, meu caro, então está na hora de olhar e tentar fazer direito, né? Tem que mudar em algum momento, senão você vai continuar querendo que o outro
que acha que tá tudo errado, acha que você tá certo. Esse conselho é muito bom, porque quando você dá isso pra ele, você fala assim, pô, então é hora de você fazer alguma coisa, você dá de volta a regência dele, ele sente o poder de novo. Exato. Ele se sente empoderado de novo. Pô, então sou eu o culpado, então eu tenho a capacidade de mudar também. Porque isso é um problema de autoestima, né? Os caras de autoestima não têm isso, não têm capacidade de achar que conseguem mudar. Daí quando você fala, pô, então muda. Ele acha assim, pô, então eu posso mudar? Claro, exato. E daí funciona, né? Porque Exato. ele se sente empoderado de novo. Senão o indivíduo tá lá se lamentando o tempo inteiro, né? Fala, olha, lamento, você é todo errado mesmo, você tá fazendo tudo errado. E você pode estar fazendo mesmo tudo errado, mas você tem uma chance, evidentemente, de mudar. É possível sempre mudar, só não é possível quando você chega dentro de uma patologia que realmente te impede a mudança para valer, né? Aí a gente fala de uma outra coisa, de patologias de ordem psiquiátrica, né? É diferente, mas dentro da nossa neurose aí comum, né? Todos nós, bons neuróticos, assim, a gente tem sempre condição de mudar, né? Só que isso requer esforço, requer mudança, requer muitas vezes apoio de alguém de fora, requer engajamento, talvez seja a grande palavra. Você tem que se engajar naquilo para valer. E não adianta achar que a gente muda fazendo as mesmas coisas, porque não muda, né? Analisar com clareza o que está te atrapalhando. Pô, eu procrastino tudo, eu não vou nas coisas que eu tenho que ir, eu falo aquilo, tal coisa, me comprometo com todo mundo, mas eu não estou fazendo nada. Então, tem tantas outras coisas nesse sentido. Não adianta, você tem que parar e mudar, senão você vai continuar vivendo a vida fundamentalmente do mesmo jeito. E aí você pode encontrar justificativa para tudo, meu caro. Para tudo tem justificativa. Só que o ser humano, ele não é muito misericordioso, né? Ele não olha muito para ele, principalmente fora da família, né? Então aquilo começa a ter impacto. Ele perde o trabalho, ele não dá continuidade num projeto, ele perde um relacionamento por uma situação, por exemplo, de ciúme extremo por insegurança, ele não se dá bem na escola, em vez de ele perceber exatamente o que você falou, que ele é capaz de fazer aquilo. Todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa, né? Ele é capaz de fazer, só que não, em vez de ele entender isso e partir para cima disso, resolver a questão de frente, não, ele continua fazendo as mesmas coisas e se sabotando o tempo inteiro. Talvez no final isso justifique para ele, tá vendo? Tá todo mundo errado. Ou ele também dizer, tá vendo? Eu que não consigo, eu não conseguiria mesmo. Só que não, todo mundo é capaz de fazer, todo mundo consegue fazer, desde que você olhe para aquilo de frente e tente parar de se sabotar, né? Porque a gente se sabota ao longo da vida o tempo inteiro. Mas se você se sabotar de forma constante, de forma crônica, seguramente aquilo vai destruir sua vida. Ele é destrutivo demais. A autossabotagem leva seguramente a uma derrota e leva seguramente a uma situação de destruição que não é fácil reparar. A gente acha que repara a vida a qualquer momento, né? Isso pode ser com 10 anos de idade, com 15 anos de idade. Aos 40 anos de idade, você já não repara qualquer coisa. Um afeto que você perdeu, um amor que você perdeu, você já pode não reparar e nunca mais ter na vida. Você já não repara um trabalho que sempre foi muito relevante que você perdeu, que talvez você nunca mais encontre, né? E por aí vai, né? Não é sempre que se repara. Então a gente tem que, dentro da oportunidade de encontrar a mudança, encontrar esse momento, a gente tem um esforço claro, porque não é o que você consegue, mas é saber que você está no caminho de conseguir fazer aquilo. É isso que traz felicidade, a busca daquilo lá, mas não quando você não está buscando e quando você tem clareza de que você não está fazendo isso, né? É uma questão total. O que você falou foi perfeito, foi o discurso perfeito. Mas existe a questão do propósito. O propósito que dá essa força. E esse propósito a gente acha devagar. E às vezes a gente precisa errar para encontrar esse propósito. Esse propósito é o que dá a força de verdade. Que você vai atrás. E que daí quando você vai atrás você erra, daí você melhora. Daí melhora a autoestima. Daí com a autoestima melhor você volta e faz mais. E continua porque você faz o que você gosta. Quando você
faz o que você gosta, você é bom no que você faz. E daí quando você é bom no que você faz, você gosta mais do negócio. E você entra nesse ciclo positivo, em vez de entrar no ciclo negativo. Sim. O propósito é fundamental na vida. Sim. E a falta do propósito é exatamente o que cria a autossabotagem, porque você não tá no caminho certo que é para você estar. E daí quando você tá seguindo o propósito, nada te falha mais. Ou se o seu propósito é exatamente a sabotagem. Não tô falando disso. Tô falando do propósito da vida com P maiúsculo, propósito de existir. Exato. Que é o propósito do amor, que é o propósito de... Qual que é o seu motivo de estar aqui nessa terra? Eu volto a te falar o seguinte, eu concordo, tem que ter um propósito. Só que se aquele propósito que você tem, ou que você não encontra, não está te levando ao desejo real que você quer, né? Você tem que avaliar o propósito. Né? Então porque faz parte do processo todo. Porque você começa a questionar o seguinte, você quer fazer aquilo lá. Pô, eu tenho um propósito, ou eu tenho alguma ideia do meu propósito, mas eu não estou fazendo nada para encontrar aquilo lá. Então, o caminho existe quando você anda ele, né? Exato. E só existe quando você cruza ele, porque senão... Você só percebe... Na vida real, você tá num caminho, você quer ir pra padaria, você anda, você primeiro sai da porta, daí você percebe onde você tá, você fala, pô, eu vou ali, vou virar pra direita, daí você vira à direita. Se você nunca tivesse saído da porta, você nunca ia saber que você ia ter que virar à direita. Então a primeira coisa é dar o passo. Exato. E é que nesse estilo de vida, eu concordo. O primeiro passo é o mais difícil, porque é o que dá o tranco, né? Sair O problema tá inércia, nisso, né? Quebrar a inércia que é o difícil. Depois fica fácil. Então você hype, daí quebra a inércia. Nada é fácil. No começo. Olha, eu vou te falar uma mas coisa. Vou te falar, o começo é o mais difícil. O começo é o mais difícil. E depois flui mais. Mas olha só, até quanto se espera, né? Se o próprio processo de espera não é sua sabotagem, até quanto se espera? Até quanto você vai ficar esperando encontrar o seu caminho enquanto o tempo vai passando? A onda perfeita, né? Exato. Não existe. Existe sempre, vai ter alguma coisa para você usar como desculpa para não fazer, sempre. É o grande problema do sabotador, da autossabotador, do quem vive o comportamento de autossabotagem é esse. Ele sempre tem uma desculpa. Ele sempre tem uma o óculos da negatividade, né? Que vê tudo como negatividade. É muito presente também. Exatamente. Você tem que sair andando. Se você está parado num lugar, você tem que chegar no outro. Você não sabe exatamente o que é, você tem que tentar seguir para algum lugar, né? Você tem que buscar aquilo de alguma forma. Agora, se você ficar esperando o tempo inteiro a perfeição, se você ficar buscando o tempo inteiro a que alguém venha te dar o caminho, claro, ou você buscar esse caminho dentro de você, talvez você nunca saia daquele lugar, né? Até porque você falou algo do caminho que eu acho muito relevante. Às vezes, e eu vou te falar especificamente da vida, chegar não é a questão. Não é o que te traz a felicidade. Com certeza. É o processo que te traz. É a clareza de que você tem a possibilidade de chegar. Você chegar ou não, é aquela história de Schopenhauer. Você vai chegar lá, assim que você chegar, você quer outra coisa. A linha de chegada é inexistente. Exato. Você vive um processo de que você vai realizando. É a gasolina do caminho. Você vai encontrando a solução, você vai se satisfazendo com o processo de caminhar, desde que você não fique só esperando chegar o tempo inteiro, que daí você vai ser um frustrado, ou desde que você não fique parado, né, achando que alguém vai te mostrar o caminho em algum momento, porque isso nunca vai acontecer. O ser humano, ele não faz esse tipo de coisa de forma geral, né? Principalmente com o adulto. Ele vai ter que encontrar o próprio caminho. Se ele não sair andando, ele vai ficar parado. Não existe, né, a onda perfeita, não, né? Existe é bom que você tá no evento de surf, e daí você tá no campeonato de surf, você tem 2 minutos para andar, você vai achar qualquer onda é a onda. Você não vai ficar esperando para sempre. Só que às vezes quando você tá na zona de conforto, você tem o infinito tempo de esperar a onda. E daí ela nunca vai vir. E daí fica cada vez mais difícil de sair do lugar, porque você vai perdendo a sua própria impulso de andar.
Exato. E daí você vai ficando cada vez mais preso. É o medo de realizar, né? É o medo de então, mas não essa realizar coisa do na realidade. Não, o medo do sucesso é uma coisa gigante também, né? O medo do sucesso e o medo do fracasso. É a mesma o medo do futuro, ponto final. Exato. Porque é uma coisa ou outra. Mas né? veja... Mas o sucesso é muito tenso. Você vai ser o presidente, é muito tenso. Você tá louco. Mas o cara que quer, ele quer aquilo lá. Responsabilidade gigante. Não, mas metade dele quer. Às vezes ele quer mais ou menos. O medo do fracasso eu acho mais complicado. Porque o medo do sucesso, ele quer, mas quer mais ou menos. Então aquilo não é tão relevante. Não está no propósito correto. Exato, não é tão relevante. Perfeitamente. Agora, o medo do fracasso, seguramente, se ele quer muito aquilo, é muito mais fácil se desculpar do que sair andando e tentar mudar. Né? Isso é relevante. Né? A autossabotagem está nisso. Eu me coloco numa posição de que assim, você tá vendo? Eu não conseguia mesmo. O medo social do fracasso, exato. né? Ele é muito forte. Eu tentei, mas olha, não era para eu conseguir mesmo. Você tentou e falhou, é muito pior do que nunca ter tentado, você tá louco? Muito pior. É aquela história do cara que vai fazer a prova. Assim, ele fala assim, eu fui mal pra caramba. Só que ele estudou e foi muito bem. Esse o cara já fala antes porque se ele foi mal, ele tá... Exatamente. Agora tem aquele que... Menos mal, né? Menos mal. Mas tem aquele que pode justificar, fala, eu já fui mal pra caramba, mas ele também não tentou. Ele sabe que ele foi mal, então ele já avisa antes, né? Só que se ele manter essa posição o tempo todo, ele não vai conseguir bem nunca, né? E aquilo vai destruindo e vai ser algo destruidor na vida dele seguramente. Tá, vamos responder umas perguntas que eu postei no Instagram para ver o que a galera queria saber disso. Que legal, isso aí é legal da coisa das perguntas. É legal, uma boa, porque a gente aliás, a gente vai estar fazendo na isso, nossa própria né? maluquice, daí a gente não vê o que os outros querem saber. A gente fica na nossa maluquice, a gente precisa saber a maluquice dos mesmo, outros. Não tô falando de mais ninguém. Vamos ver, vamos lá. Existe alguma maneira de mostrar a quem se está sabotando? Por exemplo, você vê que alguém está se sabotando, você vai lá, tem como avisar a pessoa? Cara, eu gosto dos amigos que eu brinco, eu digo assim, os amigos melhores que eu tenho são os que eu quero xingar depois que eles me falam algumas coisas. São os críticos construtivos. Exato, né? Mas tem uma forma de dizer, né? Eles têm a forma de dizer. Eu acho que é a padrão da forma, né? Se você quer dizer de uma forma muito ríspida, você talvez tenha uma reação muito negativa. E às vezes a gente tem que esperar o tempo do outro, né? A gente tem que ir com muito cuidado, né? Famoso comer pelas beiradas, né? Não, e tem aquela coisa, você começa com um elogio, daí você fala, daí você termina com outro elogio depois. É o sanduíche, técnica do sanduíche. Tem se visto muito isso, né? Você não fala assim, você tá vendo? Você tá fazendo tudo errado, né? Você pode dizer assim, mas você pode dizer assim, você só vai irritar o cara e ele vai ficar contra você. Aí você pode também dizer, achei legal, ficou bom, mas será que tem alguma outra forma de ficar ainda melhor, né? Nossa, ficou muito bom. Mas pode ser melhor. Mas imagina assim, nossa, isso é muito melhor assim, nossa. É diferente de falar, tá uma porcaria isso aí, meu. Trata de mudar logo isso, larga isso aí. O cara já esquece, o cara vai ficar puto. Aí eu quero dizer isso. A neurose, né? Se você deixar o outro puto, né? Ele não vai fazer. Ele vai usar isso como desculpa, lógico. É claro. Não, tá todo mundo errado. Ele tem que se sentir, na realidade, culpado, não com raiva. Ele tem que sentir culpa. Ele tem que ser responsável, não é o culpado, é o responsável. Exato, você tem razão. Desculpa, é a responsabilidade que faz com que ele faça. Exato, ele tem que se sentir responsável. Porque a responsabilidade tem força, né? Não com raiva. Então é algo muito importante, a forma de chegar. Total, né? A forma afetiva, a forma de dizer. O carinho, que faça ele se sentir capaz e responsável por aquilo. Não que ele se sinta pé da vida e com uma baita raiva de quem falou o carinho alguma faz parte coisa da contra comunicação, isso. com Exato, certeza. Sem dúvida nenhuma. Beleza. Como fugir de um discurso que te autossabota? Por exemplo, você já tá preso na sua noia. Como que você lentamente sai dessa... Cara, se você tem a consciência desse discurso, você sabe que você está se autossabotando, né? Então, você não é mais quase autossabotagem, não é sabotagem mais, porque a sabotagem é escondida, né? Exato. Se você tem noção, Exato. já é sua decisão própria. Exato, mas é isso aí mesmo. Aí vira queixismo, pô. E daí você aí vira tá queixismo. Do que já sabe. Porque quando você toma consciência, essa é a grande sacada, é hora de mudar.
Esse é o momento. Exato. A grande questão é a falta de consciência daquilo. Se você tomou consciência e você não muda, é porque você quer aquilo lá. Sabe? Se não, você entra num queixismo. Eu vejo isso em consultório. A pessoa se queixa. Fala, mas por que você não muda? O cara tem toda a possibilidade de mudar. Mas tudo a favor, mas... Ele se queixa de trabalhar. Ele mesmo não vê um a favor mais. Porra, eu trabalho, exatamente. Eu trabalho. Pô, tô cansado de trabalhar. Tô cansado de trabalhar. Tempo. Então para de trabalhar, pô. Olha quanto de tela que você ficou no celular pra você ver se você não tem tempo. Total. Né? É isso aí. Sempre. Total. Agora, você tomou consciência, mude, pô. Você tomou consciência e não tá mudando. Ou você não sabe a sua prioridade certa. Exato. Ou você não quer. Então você aí sabe busca o porquê não quer, né? Talvez você esteja colocando aquilo como objetivo só para justificar ou não conseguir atingir o seu objetivo real, né? E talvez seja um detalhezinho, pô. Se eu trocar isso aqui, eu consigo. Mas a grande maioria das coisas é assim. É um detalhezinho. A grande maioria das coisas... Elas têm nuances que se você conseguir fazer desse jeito aqui, dá certo. Cara, são coisas tão simples muitas vezes, né? Total. Uma coisa ali que você mudou, uma atitude que você fez diferente, né? Pode mudar totalmente a vida. Isso é inegável. Às vezes as coisas estão em pequenas mudanças. São mudanças da vida imensamente. Às vezes você parar de comer aquela coxinha no meio da tarde pode te conseguir fazer perder peso. Total. Né? Às vezes você... Não cola um creche de carboidrato no meio da tarde. Você olhar para o outro e cumprimentar com alegria talvez faça você modificar. Talvez você criar uma agenda... Talvez faça você mudar. Colocar uma música feliz ao invés de uma triste no carro. Talvez faça você mudar, né? Mas você tem Detalhes ajudam muito, Tem que identificar. A força do detalhe. Identificar não é difícil se você não está atingindo o objetivo que você quer. Né? Se você está no caminho daquilo, você não tem dúvida. Né? Eu lembro do Charlie Brown, o Chorão, falando disso. Pô, os caras estavam em Santos, numa casa bimboca, os caras não tinham nada, mas eles sabiam o que eles queriam. Eles sabiam que aquilo ia ser bom, até que eles receberam um convite, eu não lembro de quem foi a primeira gravadora, para eles começarem a gravar. Foi a mesma coisa, o pessoal dos Novos Baianos Brown, vivendo a mesma coisa. Essa mensagem de autoconfiança que ele passa que é legal, né? Exato. Essa é a metade da graça do Charlie Brown, é isso. Exato, mas Novos Baianos também viveram a mesma coisa, né? Todos fizeram sucesso. Só que ninguém começou. Todo mundo batalhou muito, né? E sofreu muito. Às vezes sofrer é relevante para você conseguir atingir seu objetivo. Mas você tem que ter claro daquilo. Se você não está atingindo, você tem que reavaliar seguramente o que você está fazendo, mas jamais perder o propósito claro que você tem. Não se distancie dele, senão você vai ser infeliz seguramente. Né? Bem, vamos lá. Mais uma sobre sabotagem. Tem outra que eu falei que ia responder sobre outro episódio. Estou gostando dessa história aí da caixa aí. É legal. Muito bom. Beleza. Como controlar a mente para fazer as coisas corretas, mesmo sendo as opções mais chatas? Né? Porque realmente é isso que a gente tá falando. Porque tudo que é bom é chato. O que a gente vai fazer, pô? A longo prazo. Eu vou te falar uma coisa. Tudo a longo prazo é difícil. Isso não é verdadeiro. As pessoas que pensam assim, posso te falar uma coisa? Pensam a curto prazo. E se divertem com prazeres pequenos. Frente a prazeres que são imensos quando você atinge propósitos que são muito maiores. Né? Não, mas por exemplo, vamos lá, é chato ficar na esteira, que é o que todo mundo acha. Eu acho legal, mas tem muita gente que acha chato. Sim, só que quando a pessoa perder 20 quilos ficando na esteira e conseguir melhorar a coisa... Então é uma mudança de perspectiva, né? Do curto pro longo. Porque é uma questão ligada ao sistema nosso de recompensa. Né? Total. Ele vê se na balança se vale a pena. Se for, nesse exato segundo, não vale a pena. Mas se for no ano inteiro, vale muito a pena. Daí você faz. Porque vale a pena. E o resultado faz. Sim, a gente tem que aprender a atrasar a nossa satisfação. Às vezes você encontra uma satisfação muito maior lá na frente, mas você se contenta com satisfações muito pequenas. E daí, de repente, você já está lá colhendo resultados de satisfações que você deixou para o futuro lá atrás. E fica muito mais fácil, porque sua vida já está mais satisfatória no geral. É isso, eu posso Porque tipo investir dinheiro ao invés de gastar tudo em iFood.
É isso aí. É isso aí. Você pode, no final, pensar numa coisa. Você ter um prazer muito maior no final do que você ter pequenos prazeres, né? Que são realmente muito pequenos, às vezes, frente a um imenso prazer de você conseguir atingir um objetivo de vida. Beleza. Ó, quem eu não respondi, a gente vai responder depois por inbox, mas tem mais uma pergunta que mandaram sobre o outro episódio, o episódio de sonho. Cara, o pessoal gostou muito desse episódio. É, né? Muito. É interessante. Mas é o seguinte, tentar reexplicar como que a Priscila que mandou. A Priscila, ela falou assim, antigamente existiam poucas imagens, poucos sons que a gente era bombardeado o tempo inteiro. A gente não era bombardeado pela mídia o tempo inteiro, né? Quando você tá numa fazenda lá no século XV, você conhece as coisas da fazenda. E daí você acaba sonhando com isso, né? Como que você, com essa mídia sendo bombardeada, a gente tendo toda essa maximização de cores e barulhos e som que deturpa a nossa cabeça, como que a gente vai ver realmente o significado do sonho que está por trás, né? Você acha que muda isso? A mídia tem uma capacidade de alterar o nosso sonho, assim? Eu acho que não. Eu acho que o sonho, ele está diretamente vinculado a algo de resposta emocional. Se você pode estar numa fazenda, num lugar bucólico, tranquilo da vida, mas se você está angustiado com a perda de algo, se você está angustiado com a perda de alguém, é aquela história que a gente fala, os problemas humanos são sempre os mesmos, né? E independe tanto do meio. Eu acho que o meio pode te remeter àquilo lá ou não. Mas mesmo numa fazenda bucólica, aquilo pode ser um grande problema. Você pode estar vivendo algo emocionalmente muito complexo. Eu acho que a mensagem emocional é a mesma, mas o vocabulário que chega é diferente. Porque se você tiver... Exato. Você pode acabar sonhando, por exemplo, com as torres gêmeas. Sei lá, as torres gêmeas. Sim. Que na verdade quer significar que a sua vida interna tá desmoronando. Mas você nunca teria sonhado nas torres gêmeas. Você teria sonhado que a vaca morreu na fazenda. Exato. Seria outro símbolo que teria sido usado, mas teria sido a mesma mensagem, né? Você tem total razão. Total razão. Tem símbolos mais bonitos que outros, mas existem... Né, são todos símbolos. São todos símbolos iguais. O ser humano iguais. lida, né, com uma linguagem, né? A gente lida com linguagem, né? É quando a gente consegue abstrair ela que a gente consegue se dar bem. Uma pessoa, tem pessoas que têm um vocabulário gigante, tem pessoas que têm um vocabulário pequeno, exato, mas todo mundo consegue conversar, né? Ter uma conversa. Então é isso, beleza. Galera, esse foi o programa. Muito obrigado, show de bola. Cara, adorei as perguntas aí. Eu adorei também, obrigado pela interação. Isso faz muito bem pra gente sair da nossa própria bolha. E gostei do tema de autossabotagem, porque isso aí serve pra tudo e pra todo mundo. Porque a gente faz isso o tempo todo, seja eu, você, seja qualquer um, né? Na neurose de cada um, se autossabotar, tá ali algo sempre presente. Se você integra a sua sombra, né, que é o que o Jung sempre defendeu, que a gente tem que integrar a nossa sombra. Sim. E daí a gente chega muito mais perto do que a gente quer ser, do nosso eu maior, do nosso eu com um E maiúsculo, que é tudo que a gente poderia ser. A gente tem que comunicar com a nossa sombra, a gente tem que negociar com ela, ver o que ela quer também, né? Mas sabe que é interessante isso? Porque a gente falou isso sobre na época de solitude e solidão, né? A gente sempre está conversando com a gente, né? Provavelmente com a nossa sombra, mas é a presença do outro que faz essa integração, né? O outro te ajuda a se integrar, ajuda a tirar você dessa divisão do yin e yang ou do bem e do mal, né? Do que você está fazendo. O outro muitas vezes te permite uma integração e te transformar em algo único, né? Num único sentido, num único caminho. Então não há mais alguém que está do lado te sabotando o tempo todo. Você tira a sombra, né? Ou tira a outra parte que não é a sombra. Aquilo se junta e vira uma coisa só, em um sentido só, né? Unificação do ser. É isso aí. O yin e yang, eles são fundamentais. Eles são um só. Eles são um só para que eles façam aquele giro. É fundamental eles estarem encaixados, né? Senão não há. Como não também há é aquele movimento. O magnetismo de um ser contra o outro, da discussão é aquilo de uma que coisa traz o contra movimento. A outra que gira, né? Que faz a energia. Que faz o movimento. Porque se você vai lá, você junta uma sombra, vai surgir outras. Que você também vai precisar Com certeza. Se coloca yin e yang um perpendicular ao outro, aquilo lá não funciona para nada. Entendeu? Tem que estar perfeitamente encaixado. Não é um motor, né?
Beleza, é isso aí, galera. Valeu. Legal. Tamo junto. Até a próxima. Boa semana.